Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui hoje para mais a quarta mesa redonda do ciclo de debates organizado pelo Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG. Esse ciclo de debates virtuais aí, intitulado Questões para a História do Tempo Presente em Tempos Pandemônicos. Meu nome é Gabriel Amato, sou doutorando em História na UFMG, pesquisador do Laboratório de História do Tempo Presente e professor no IF Sul de Minas, campus Três Corações. Estou muito feliz pelo convite do professor Rodrigo e da professora Miriam em mediar essa mesa, que tem como título História do Tempo Presente e Memória Social, um tema aí que tem atraído as minhas preocupações de pesquisa já há algum tempo. A questão que a gente fez para nossas apresentadoras nessa mesa de hoje é a seguinte: que temáticas e questões do nosso tempo presente interpelam as relações entre a história e a memória social. Como moderador, antes de apresentar nossas convidadas e passar a palavra para elas, eu já gostaria de deixar demarcado que essa questão ela abre muitas e diferentes linhas temáticas a partir do nosso tempo presente, que eu tenho certeza que parte delas serão contempladas por nossa conversa hoje, pelos debates que vão surgir a partir da participação do público. Eu queria só apontar muito brevemente para três dessas linhas temáticas que podem ser enfrentadas a partir dessa pergunta, aí, já para inquietar os motores enquanto as pessoas estão começando a chegar. Acho que, em primeiro lugar, ela possibilita uma linha temática que é um novo momento aí no debate sobre os monumentos, sobre os lugares de memória no sentido mais literal possível, e sobre as memórias que esses monumentos celebram no espaço público. Então a gente percebe uma persistente memória celebrativa aí do racismo e da colonização europeia, que ganhou muito destaque na mídia, assim, como se fosse inclusive um ineditismo, né? A gente sabe que no Brasil já tem aí algum tempo que esse debate acontece, talvez um pouco à margem, né? E ele aponta também para o surgimento ou para o ressurgimento de movimentos sociais de contra-memória com relação a esses monumentos, aí, propondo a derrubada, a retirada, a substituição desses monumentos que celebram uma memória racista e da colonização europeia. Além disso, essa mesma pergunta que a gente fez para nossas convidadas, ela abre uma outra linha temática, que é da intensa memorialização da nossa vida cotidiana, daquilo que nós vivemos cotidianamente. Isso é um fenômeno que marca as nossas sociedades, pelo menos desde os anos 80, aí, com a emergência dessa cultura da memória, dessa memorialização muito intensa de tudo, né? Através da indústria cultural, até das redes sociais e tudo mais, mas tem sido uma característica marcante também da pandemia da Covid-19 e do isolamento social, inclusive já com projetos de história oral para o registro do cotidiano das pessoas que estão em isolamento social em diferentes países. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que começou na Alemanha, foi pelo menos o primeiro projeto sobre o qual eu fiquei sabendo, mas hoje já existem iniciativas nesse sentido em vários países, inclusive no Brasil. Por fim, assim, dentre as várias possibilidades que essa pergunta coloca, eu acho que uma terceira linha temática seria um novo capítulo aí na história das batalhas de memória sobre a ditadura militar brasileira, agora com ingredientes novos, colocando desafios éticos fundamentais para o historiador aí nesse giro ético-político que tem ocupado os historiadores que são especialistas, né, nas ditaduras militares no Cone Sul de uma maneira geral, esse ingrediente novo que é o fenômeno do negacionismo, aí, suas fronteiras e diálogos com a questão da memória social. Bom, para discutir essas e outras questões com a gente, nós, o Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG, convidamos as professoras Luana Campos Akinruli e Carolina Bauer, a quem agradeço imensamente pela disponibilidade para o diálogo, nesse novo formato que é difícil para todo mundo e que foi imposto aí pela pandemia e pelo isolamento social. Vou passar a palavra para a Caroline, professora Caroline primeiro, e depois para a professora Luana, e vou apresentar a professora Caroline. A professora Carolina Silveira Bauer é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
com período de cotutela pela Universidade de Barcelona e é professora também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Sua agenda de pesquisas inclui temas como a representação de passados traumáticos, a elaboração de políticas de memória, os usos políticos e públicos do passado e a educação em direitos humanos. A professora Caroline também é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre os usos políticos do passado. Então, passo a palavra agora para a professora Caroline, agradecendo imensamente pela disponibilidade em aceitar nosso convite e participar desse debate com a gente. Certo, Gabriel, muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer muito a Miriam e ao Rodrigo pelo convite de estar hoje aqui com vocês para poder conversar sobre essas questões que, como o Gabriel falou, são questões muito caras. E estou muito feliz de estar nessa composição desse encontro com a Luana e com o Gabriel, com quem nos próximos momentos a gente vai estabelecer uma troca bem interessante a respeito dessas questões sobre a história do tempo presente e a memória social. A partir dessa fala inicial do Gabriel, acredito que o que eu havia separado para conversar um pouco com vocês a respeito dessas intersecções estão bem contempladas por algumas das questões que ele trouxe, né? Eu sou uma pesquisadora da temática da ditadura civil-militar brasileira. Já há bastante tempo eu trabalho com esse tema, vários temas dentro desse grande tema. E, obviamente, nos últimos tempos, a temática da ditadura, o seu debate no espaço público, tem tomado dimensões e sendo acrescentada por certos ineditismos que vale a pena a gente fazer alguns comentários, né? Ainda que o debate público sobre a ditadura não seja nenhuma novidade. Então, eu pretendo conversar um pouco com vocês a respeito desses usos políticos do passado sobre a ditadura, presentes, então, no espaço público. Quero conversar um pouco com vocês sobre o negacionismo e a contemporaneidade desse negacionismo da ditadura, o que faz ele diferente, por exemplo, do negacionismo praticado pela própria ditadura, né? Porque a própria ditadura praticava o negacionismo ao negar as suas ações durante a sua existência. E depois tentar aproximar um pouco esse debate sobre a revisão de homenagens nos espaços públicos a partir da materialização da memória da ditadura que nós temos nos espaços públicos. E, por fim, queria deixar uma questão em aberto, uma problematização, para a gente, saindo um pouco do escopo da temática da ditadura e pensando um pouco do tempo presente, a respeito um pouco das cronologias do tempo presente no Brasil, pensando um pouco ainda a inserção da ditadura dentro dessa lógica do tempo presente ou não. Tá? Então, espero que tudo isso caiba em 20 minutos. Obviamente, muitas coisas vão ficar atropeladas, mas, enfim, a gente pode conversar depois no debate, tá? Primeiro, então, em relação a esses usos políticos sobre a ditadura. Como eu comentei anteriormente para vocês, o debate público sobre a ditadura não é nenhuma novidade. E também não é nenhuma novidade a instrumentalização política desse passado para os jogos políticos que nós temos, né? Infelizmente, aqui eu não tenho como fazer uma historicização desse debate público, isso exigiria muito mais tempo, mas eu queria demarcar, apresentar um marco cronológico que eu acho importante para a gente entender as versões que vão sendo construídas sobre a ditadura e que circulam no espaço público hoje com uma maior força, né? Eu acredito que, mais do que as gestões do Lula na presidência da República, as gestões da Dilma na presidência da República significaram um marco na construção dessa memória. Porque, diferentemente do Lula, que tem uma militância política durante o período ditatorial, a Dilma atuou dentro da luta armada. E isso tentou se instrumentalizar politicamente isso por parte de seus adversários políticos como um demérito na sua trajetória, né? Uma tentativa de uma associação a um não compromisso com a democracia, a uma ideia de terrorismo, de criminalidade, que, ainda que tenha, de certa forma, colado para determinados setores, não houve, digamos, maciçamente uma incorporação desse discurso, porque existe um grande desconhecimento ainda sobre a história da ditadura, né? Pensar a utilização desses conceitos como terrorismo, quando o terrorismo costuma se associar
a outros tipos de sujeitos, a outros tipos de guerras, e não a uma questão específica dentro do Brasil, né? Então, eu acredito que nas eleições em que a Dilma concorreu e nas suas gestões, esse passado da ditadura ele começou a ocupar mais o espaço público e começou a se debater um pouco mais sobre isso em função dessa trajetória pessoal da presidenta. E outro marco bastante importante, sem dúvida alguma, foram os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E o fato de, na Comissão Nacional da Verdade, ter havido um capital e uma força bastante grandes que impediram a participação de militares na composição da Comissão Nacional da Verdade, como era uma demanda para tentar entender o crime dos dois lados ou os crimes cometidos pela esquerda, enfim. Como houve uma resistência e isso foi bancado, que os militares não fariam parte dessa Comissão da Verdade, houve uma disseminação de um discurso de que a Comissão da Verdade seria revanchista, que estaria, enfim, revivendo problemas do passado, que era importante virar a página, enfim. Mas isso não significou que determinados sujeitos que se sentiram alijados desse debate público promovido pela Comissão da Verdade não viessem a público e dessem as suas versões. Então, nós temos a publicação de diversos livros de militares, manifestações de diversos tipos de militares, e dentro das suas comunidades de memórias, onde geralmente atuavam como círculos militares, como essas associações de reservistas e tal, esses discursos começaram a ocupar um pouco mais o espaço público. E aí, por fim, um último ponto, um último marco nessa cronologia mais contemporânea que eu destacaria na construção dessa memória social sobre a ditadura é o processo de impeachment da Dilma, quando, na sessão da Câmara dos Deputados, o então deputado Jair Bolsonaro se pronunciou dedicando seu voto a uma das pessoas que foi um dos torturadores da ditadura civil-militar brasileira. E eu considero isso como um marco, não necessariamente por essa enunciação, por essa apologia, né, por essa homenagem, mas por ser a pessoa que está fazendo esse tipo de discurso, né? É uma pessoa que tem legitimidade, é uma pessoa que ocupa um cargo representativo e que tem grande visibilidade a partir disso, né? E acredito que a partir daquele momento, diversos discursos apologéticos, negacionistas, começaram a ganhar legitimidade no espaço público. Não que não houvesse antes discursos negacionistas, que não houvesse antes discursos apologéticos, mas talvez eles fossem menos legítimos, eles tivessem menos representatividade em cargos importantes dentro da nossa estrutura política. E acredito que desde 2016 isso se rompeu, né? Enfim, ali houve um rompimento muito grave no tecido social, que tem, então, enfim, reflexos diretos nos nossos processos de memória, e a partir das eleições de 2018 isso só se potencializa, né? Então eu poderia comentar para vocês, já entrando nesse segundo ponto, que é a questão do negacionismo. Isso que eu estava falando anteriormente, né? O negacionismo da ditadura não começa com o Jair Bolsonaro, não começa nessa conjuntura do pós, durante e do pós Comissão Nacional da Verdade. A própria ditadura negava o cometimento de crimes e de violações de direitos humanos que ela mesma cometia, né? Divulgava versões oficiais falsificadas a respeito de mortes, de assassinatos e de desaparecimentos que ela mesma cometia, para além das ações de desinformação e de censura que também foram bastante comuns durante o período ditatorial, né? Então esse negacionismo ele é intrínseco às ações que a própria ditadura fazia. Durante a transição política, quando houve a possibilidade de que discursos e outras narrativas que não as oficiais pudessem tomar o espaço público, que nós tivéssemos testemunhos de ex-presos e perseguidos políticos, de exilados, de pessoas que passaram pela repressão e de que vivenciaram a ditadura por um outro viés, que não esse viés oficialista, certas dimensões da ditadura não puderam mais ser negadas. Havia suficientemente provas e testemunhos que
poderiam afirmar determinados aspectos sobre a ditadura. Então, os negacionismos, eles vão mudando ao longo do tempo, de acordo com quando vai se construindo um acúmulo de conhecimento sobre determinados aspectos, né? Lembremos que nos anos 80, o conhecimento social sobre a ditadura era diferente do que nós temos hoje, porque ainda que tivesse uma maior proximidade cronológica e mais pessoas vivas que tinham vivido aquele episódio, o conhecimento que nós temos, que é decorrente das pesquisas acadêmicas, dos estudos de história, dessa imensa quantidade de informação sobre a ditadura que tem disponível na internet, isso não estava disponível para aquelas pessoas. Então, tem uma diferença entre esse conhecimento social dos anos 80 para os dias de hoje. E então, que daí leva a gente a pensar um pouco qual é a especificidade desse negacionismo contemporâneo, né? De que forma o negacionismo nos interpela hoje em dia, enquanto sujeitos que estamos vivendo essas circunstâncias nas quais estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu acredito que seja importante a gente tentar pensar um pouco, ampliar um pouco a ideia de negacionismo, que negacionismo não significa tão somente negar a existência de um determinado acontecimento, né? Isso talvez seja de uma das primeiras definições sobre negacionismo, mas ela é muito restritiva. Se nós estudarmos outros episódios de negacionismos históricos, nós vamos ver que existem outras estratégias retóricas que são utilizadas em discursos negacionistas que não necessariamente negam os eventos. Por exemplo, quando se faz comparação entre dois casos para dizer que uma ditadura foi pior que a outra. Isso é uma estratégia negacionista. Isso é uma estratégia que ela cria uma determinada hierarquização com uma determinada classificação, dizendo um mais ou menos, que não tem interesse histórico nenhum, que não nos ajuda na compreensão histórica de forma alguma, né? Uma outra forma de negacionismo é utilizar adjetivos muito hiperbólicos, dizendo foi a maior de todas ou foi a menor existente. Essas formas também, elas são estratégias retóricas que estão presentes nesses discursos negacionistas, né? Então a gente precisa estar atento que no negacionismo histórico ele não é necessariamente a negação ou, enfim, o impedimento, dizer que uma coisa não existiu, mas é utilizar determinadas estratégias que tentam minimizar, que tentam desculpar, que tentam desresponsabilizar, enfim, outras estratégias que fazem parte de um discurso sobre esse passado. E, enfim, em relação à questão das comemorações e das rememorações, o que eu queria trazer, assim, num primeiro momento para conversar com vocês é que acho que nós, nas últimas semanas, tivemos um boom de discussões sobre estátuas, né? Elas nunca foram tão importantes, ou pelo menos nunca apareceram tão importantes no espaço público, né? Como recentemente. Mas essa percepção de que nós estamos falando muito sobre estátuas, ela também nos diz muito sobre a nossa relação com o passado, né? Muitas pessoas disseram, mas nós estabelecemos uma relação quase de indiferença com as estátuas nas nossas cidades. Bom, mas uma relação de indiferença em relação a qual identidade e a qual história? Eu, como uma pessoa branca, não preciso me preocupar se a minha identidade ou a minha história está representada nos monumentos espalhados por Porto Alegre, porque ela está. A história que eu vejo nos livros didáticos, eu me sinto contemplada, porque é uma história majoritariamente de pessoas brancas que estão narradas ali. Mas eu não sei te dizer em relação a outros grupos de Porto Alegre se essas pessoas se sentem confortáveis com essas homenagens prestadas no espaço público em relação a uma identidade que é dita universal e que é dita para ser homenageada por todos, né, e para todos, né, exemplos para a sociedade e exemplos para o futuro, se essas pessoas se sentem contempladas com isso, né? Então, acredito que esse boom da discussão das estátuas, que foi motivado pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e que escancarou o racismo existente naquela sociedade, mas também
essa discussão sobre o colonialismo, sobre a memória da experiência colonial, a memória da escravidão, e que de algum momento isso nos sensibilizou, né? Enfim, porque nós temos ainda contas a saldar com esse nosso passado colonial e nosso passado escravista, né? Talvez seja um dos nossos primeiros passados que não passem, né? Para além do passado da ditadura, afinal de contas, temos muita atualidade a respeito desse passado no Brasil. Mas, em se tratando das memórias e das homenagens e das rememorações sobre a ditadura no espaço público, queria lembrá-los que já houve, desde os anos 80, inúmeras iniciativas de revisar essas homenagens, revisar essas presenças dessa memória da ditadura no espaço público, e está presente como uma das recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a ressignificação dessas homenagens presentes, que nós encontramos em nomes de escolas, em nomes de repartições públicas, em grandes obras, em bustos, em casas, em mausoléus, enfim. Existem diversas formas como essa memória da ditadura se materializa dentro do espaço público. E aí, enfim, quando conversando em outras ocasiões sobre essa questão da materialização da memória no espaço público, sua ressignificação, me chamou bastante atenção um dia quando eu estava conversando com um jornalista que, enfim, chamou uma historiadora para a opinião da especialista, a historiadora, essas pessoas que mexem com o passado, enfim, para dizer um pouco como é que, enfim, o que era isso, o que estava acontecendo. E me pareceu muito engraçado porque o jornalista estava muito preocupado com esse processo da derrubada das estátuas, de uma ressignificação da memória. E eu tentei dizer para ele assim, a gente viu isso ao longo de toda a história da humanidade. Desde o Egito, quando, enfim, um faraó apagava o nome do outro dentro de uma grande construção existente dentro do Egito, passando, enfim, pelas histórias europeias, africanas, americanas, é uma arma de guerra, é um símbolo de vitória apagar registros dos outros, né? Claro, hoje em dia as nossas circunstâncias são totalmente diferentes quanto a isso, mas talvez nós, historiadores, não nos choquemos tanto com a batalha das memórias no espaço público. E justamente nós não nos chocamos tanto quanto isso porque nós temos ciência que a memória social, a principal característica da memória social é o seu dinamismo. É uma ilusão nós buscarmos na memória um ponto de imutabilidade, um ponto que nunca vai se mudar, um ponto de segurança quase assim em relação a isso é fixo, isso não muda. Isso é absolutamente contrário à maleabilidade da memória, o seu processo de evocação que depende muito dos diferentes presentes. E, enfim, então nessa conversa com esse jornalista eu senti muito mais necessidade de acalmá-lo em relação a essas demandas, assim, mas o que está acontecendo? A gente vai começar a revisar agora o passado da ditadura, daí vamos mudar o passado da ditadura de Vargas, e aí vamos ver o passado imperial, e aí vai ser o passado colonial também, e sim, faz parte dessa dinâmica, desse questionamento social, faz parte desse processo de construção da memória. Agora, como que a gente vai fazer essa batalha de memórias? Como que ela vai ser feita? Que processos de ressignificação serão feitos? Como esses processos de ressignificação serão feitos, né? Eu acho que isso daí é uma outra discussão. Existem diferentes soluções, existem diferentes encaminhamentos que podem ser feitos em relação a essas memórias, e aí eu acho que essa é um outro tipo de discussão sobre o que pode ser feito. Então, essa é uma outra questão. Mas nós já tivemos iniciativas de ressignificações da memória da ditadura, né? Enfim, já houve escolas que abandonaram o nome dos nossos ditadores e passaram a ter outros nomes, já houve processos de retirada de bustos dos ditadores dos espaços públicos, enfim, tem um processo de ressignificação aí, em relação a isso, mas também não tem nenhuma segurança de que esse processo de ressignificação vá ter uma estabilidade no tempo. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a avenida de entrada na cidade se chamava Avenida Castelo Branco,
antes mesmo dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, ela foi mudada para a Avenida da Legalidade e da Democracia, que em princípio é um nome neutro, né? Enfim, não é um nome de um guerrilheiro, não é um nome, enfim, de uma pessoa da esquerda, enfim, é um nome neutro, enfim, tem a ver com os episódios da legalidade, em 61, enfim, a defesa da democracia ali. E logo depois voltou a se chamar Castelo Branco de novo, em função de pressões, de, enfim, de um conservadorismo, dessa ideia de que a gente pode se apegar a determinadas coisas do passado como imutáveis, né? Como o passado como uma determinada segurança. Então a gente pode conversar depois também um pouco sobre isso. Então eu queria acabar essa minha primeira intervenção trazendo então assim, um pouco essa problematização, essa dúvida que está me perseguindo um pouco nesse momento pandêmico e socializando ela com vocês para a gente pensar um pouco. Na verdade, já há algum tempo, a ideia de ditadura, a história do tempo presente, ela me parece como uma interrogação. Eu ainda considero a temática da ditadura como uma história do tempo presente, do ponto de vista que nós ainda temos pessoas da geração da ditadura que estão vivas, que dão os seus relatos, enfim, nós temos nessa definição mais francesa dos anos 60 e 70, né, que a história do tempo presente é a história da geração dos vivos, né, então nós atendemos a esse requisito, nós atendemos ao requisito também da atualidade desse tema, né, enfim, há várias contas a ser saudadas em relação a esse passado da ditadura, então eu acredito nisso também. Mas acredito que a leitura do livro do Henri Rousseau, A Última Catástrofe, onde ele faz uma discussão a respeito dessa cronologia da história do tempo presente, me chamou bastante atenção e talvez ela encaminhe para uma nova agenda de pesquisa sobre a ditadura militar. Eu já me explico. O Henri Rousseau, ele propõe que a cronologia da história do tempo presente, ela sempre vai estar pautada pela última catástrofe vivida por uma sociedade. E quando eu li esse livro, alguns meses depois, ocorreu a tragédia aí em Minas Gerais em relação às mineradoras, enfim, todo o aspecto humano e ambiental do que aconteceu. E aquilo me chamou a atenção para uma ideia de um rompimento, de uma outra cronologia que talvez se começasse a partir daí. E agora, nesse ano, arrebatados pela pandemia, eu acredito que essa pandemia é a nossa nova última catástrofe. E não tenho muita ideia de como que a gente vai se relacionar com esse passado, se esse passado será um passado traumático, se ele vai ser um passado também que vai nos exigir que nós, enfim, trabalhemos e elaboremos ele publicamente, e não somente em função do número de mortos e do número de contaminados e do, enfim, do impacto social que isso tem, né? Que isso só cresce todos os dias e ao mesmo tempo isso nos deixa numa sensação de imobilismo, porque a gente pouco pode fazer em relação a isso, a não ser nos cuidar e nos cuidar dos nossos próximos, né? Mas talvez isso, por que eu acredito que isso impacte na agenda de pesquisa sobre a ditadura? Porque nós temos muito associada uma ideia de que pesquisar a ditadura é pesquisar a repressão da ditadura. Então é como se fosse um binômio entre a ditadura foi a repressão que a ditadura exerceu. E, na verdade, a ditadura foi o funcionamento de um Estado ditatorial ao longo de 2 décadas, um Estado que elaborou políticas públicas de habitação, de educação, de cultura, de censura, de infraestrutura, de, enfim, urbanismo, e essas outras esferas elas parecem não estar tão contempladas até os dias de hoje sobre a pesquisa histórica. E aí, se a gente sai dessa ideia de catástrofe, não necessariamente com o número de mortos, desaparecidos, o número de reprimidos, mas nós pensamos essa estrutura, isso nos dá uma outra ideia sobre a atualidade, uma outra ideia sobre o tempo presente, assim como a que nós estamos vivendo hoje pela experiência da pandemia. A pandemia não é só o número de contaminados e o número de mortos que a pandemia tem gerado. Então, acredito que essa experiência contemporânea
pode nos ajudar a olhar para esse passado da ditadura, olhar com outros olhos para esse funcionamento da ditadura e nos permitir uma outra agenda de pesquisas para mais adiante. Então, acho que de momento era isso. Eu agradeço mais uma vez o convite e depois, enfim, me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada. Agradeço imensamente a intervenção da professora Caroline. Acho que várias questões que me inquietam muito, eu sei que inquietam vários pesquisadores do Laboratório de História do Tempo Presente, imagino que várias pessoas que estão nos acompanhando foram colocadas. Só queria fazer alguns breves comentários antes de passar a palavra para a Luana. O primeiro, que é muito interessante essa reflexão que você trouxe sobre as nuances do negacionismo, né? A gente tende a chapar, homogeneizar um pouco sobre negacionística. Muitas vezes a gente quer enfrentar o negacionismo, né? E aí o nosso primeiro impulso é esse, tudo que é negacionismo. Eu lembrei muito uma experiência que eu tive, inclusive no núcleo de História Oral, que agora faz parte do Laboratório de História do Tempo Presente, com duas colegas pesquisadoras, a Caroline Delamore e a Natália Batista, que a gente editou uma coletânea chamada A Ditadura Aconteceu Aqui, foi publicado em 2017, e na época a gente ficou muito surpreendido, assim, foi entre 2014 e 2016 que a gente trabalhou nessa coletânea, com um dos artigos, que é dos professores Janaína Cordeiro e César Martins, em que eles falam da memória dos moradores das agrovilas da Transamazônica sobre a ditadura. E na época nos surpreendeu bastante, porque eles negativavam a própria noção de democracia e positivavam a noção de ditadura, assim, como se a democracia tivesse abandonado aquela parte do Brasil e a ditadura que teria, com esse projeto de Estado aí, né, feito tudo aquilo que aquela região precisava. É uma forma de negacionismo que eu acho que entra aí nessas várias nuances do conceito, né? Uma outra questão, eu lembrei muito, quando você falou da memória dos estátuas de Porto Alegre, eu lembrei da memória da Farroupilha, claro, e lembrei de uma experiência que eu faço com algumas turmas como professor de educação básica. Eu trabalho com acho que já é o segundo ano, com um clipe de uma dupla de rappers chamada Rafuage. Eles têm uma música que vale muito a pena, quem não conhece, vê o clipe. Tem um mini documentário que chama Manifesto de Porongos, é de 2016, ou seja, anterior aí desse novo momento, né, de debate sobre os monumentos e tudo mais. E justamente o questionamento dessa memória oficial sobre a Farroupilha, que está presente nas ruas de Porto Alegre, ali, com o nome de rua, busto, estátua, monumento e assim por diante. Feito esses comentários, então, vou passar antes, dois recados importantes que eu estava me esquecendo. O primeiro é que quem quiser, como de costume, quem quiser fazer pergunta, quem está nos assistindo, é só digitar aqui no chat, vai ter um momento em que nós vamos selecionar algumas dessas perguntas e colocar essas perguntas para a mesa, tá bom? Mas já pode ir fazendo as perguntas aí para a gente ir se organizando. E o segundo é que, para as pessoas que estão acompanhando o ciclo, né, e estão interessadas na emissão do certificado, lá participando de 3 das 4 mesas redondas, a gente vai colocar de novo o link para o formulário de presença dessa mesa, então é só preencher o formulário. Bom, dito isso, feito os comentários e dado o recado, gostaria de passar a palavra para a Luana Akiruli, que é graduada e mestre em História pela UFMG, com doutorado em Antropologia também pela UFMG. Sua agenda de pesquisas inclui temas como o patrimônio cultural, tanto material como o imaterial, a memória social, tema da mesa, conflitos socioambientais, crítica pós-colonial, cartografias sociais e mineração. Luana, além disso, é minha colega pesquisadora, no caso, ela fazendo estágio pós-doutoral no Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG. Passo, então, a palavra para a Luana. Gente, então, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, né? Realmente é muito bom a gente conseguir facilitar, né? Mesmo que nesse ambiente tão difícil que a gente tem vivido, mas esses encontros, de alguma forma, acalentam muito o coração da gente, poder permanecer, né, com essa agenda de encontros, com essas agendas também de debates, porque, afinal de contas, é isso que a gente produz, né?
reflexões, ponderações. Então, a minha contribuição hoje, que eu agradeço muito pelo Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG, especialmente aos professores Rodrigo Pato e Miriam Hermeto, agradeço muito a Caroline e ao Gabriel por estarem aqui hoje juntos, né, comigo, pelo convite, foi muito bom. Realmente a reflexão que eu vou trazer hoje parte um pouco desse universo da discussão da memória social. Meu estudo de caso é um pouco mais sobre as reflexões, né, nós profissionais, algumas questões éticas, um pouco sobre a nossa atuação, especialmente em relação aos conflitos socioambientais, né, qual que é o nosso posicionamento, como a gente se coloca, aonde nós estamos inseridos, né, nessas agências todas, né. Eu acabei redigindo um texto hoje de manhã, eu fiquei pensando, né, no que conversar um pouco, e eram tantas entradas, eu falei, se eu vou tomar liberdade, eu estou acompanhando as outras mesas, vou tomar liberdade também de organizar um texto, que ficaria uma questão mais organizada, e eu não passaria do tempo, certamente. Então, eu vou tomar liberdade de ler, espero que a leitura não seja massacrante para todo mundo, e ao final, né, realmente vai ser muito bom ouvir as perguntas, já que a gente consegue ampliar os nossos públicos, né, para muito além dos nossos circuitos por meio da internet. Então, assim, eu vou começar com algumas problematizações, né, vocês vão ver que meu texto está cheio aí de perguntas, eu tenho mais perguntas para fazer do que certamente respostas a dar, e aí eu queria contribuir um pouco também nessas reflexões. O que acontece com os patrimônios culturais em situações extremas, como em casos de guerras, massacres, remoções forçadas? Qual o porvir desses patrimônios? Ainda é possível narrar, rememorar e registrar o passado desses patrimônios arruinados, destruídos ou destituídos? E de suas gentes, seus detentores de um futuro apocalíptico, tornam-se resilientes? Quando, quem e de que forma se decide sobre a vida e a morte dos patrimônios? Como as comunidades detentoras desses patrimônios que estão inseridas e atingidas nesses contextos entendem, experimentam e projetam narrativas sobre e a partir desses eventos críticos, as quais a história parece ficção e o tempo é experienciado e sentido em aceleração descontrolada? Como dar conta desses processos históricos em termos metodológicos? Quais os instrumentos analíticos podemos empregar para entender esses contextos? Como se desconstroem as identidades culturais em âmbitos de obliterações? Como se dão os regimes memoriais nas situações críticas, com memórias recentes lembradas e esquecidas na velocidade dos nanobits? Certamente não conseguiremos responder todas essas questões nesse debate, mas as reflexões aqui postas, que nos inserem nas demandas do nosso tempo, o tempo presente, em que a grande pressão sobre o poder e o lugar do capital em nossa sociedade são postas à prova. Poderíamos, para isso, ter nos amparado em um recorte especial mais próximo aqui da minha realidade, da nossa realidade aqui de Minas Gerais, com o famoso quadrilátero ferrífero aquífero, a maior província mineral da região sudeste do Brasil, mas essa dinâmica de exploração está presente também em outros lugares no Brasil, de forma bastante cirúrgica, em locais que têm sofrido por pressões enormes, advindas da nova onda, né, chamada de neoextrativista, que nos insere em localização periférica no debate da teoria do sistema mundo. A amplitude do foco nos confirma que há um modus operandi relacionados aos agenciamentos e disputas sobre os procedimentos de se fazer lembrar ou esquecer, sobre os usos sociais do passado no presente, sobre os processos de supressão das identidades, sobre a perda de direitos, sobre as lutas e as mortes e os possíveis lutos. Uma realidade explícita para a gente aqui, a ferro, a água e a lama. Para Beatriz Sarno, nunca como agora, a memória foi um tema tão espetacularmente social, né? E de acordo com ela, não se trata somente da memória dos crimes cometidos pelas ditaduras, né? Até a professora retomou esse assunto agora na mesa, no qual a memória social mantém o desejo de justiça, né? Uma chama acesa. Segundo a Beatriz Sarno, né, trata-se também da recuperação de memórias culturais, da construção de identidades perdidas ou imaginadas, da narração de versões e leituras do passado. O presente que, para ela, né, está ameaçado pelo desgaste da aceleração nesse tempo cada vez mais fluido, converte-se, enquanto transcorre, em matéria da memória flutuante, transitória e efêmera. Paradoxalmente, lidar com narrativas tão fluidas, perenes, marcadas pela ação do tempo e do espaço, assim é a memória e as suas idiosincrasias.
Entende-se, pois, de que de um tempo para cá é o próprio tempo que é tomado como dimensão da mudança. A memória pode ser impedida, censurada, situação em que muitos obstáculos são postos à rememoração, bem como também pode ser manipulada, como nos ressaltou Paul Ricoeur. Há também a chamada memória dos traumas, que em grande medida foram constituídas a partir das situações limites, nas palavras de Todorov. Legoff alertou também que nesses contextos, e segundo a sua orientação, a memória pode conduzir à história ou distanciar-se dela, uma vez que pode dispensar o entendimento da crítica da história como discurso científico. Ao passo que a autora atentou para o fato de que, entretanto, a amnésia pode não ser só uma perturbação do indivíduo, como também a falha ou a perda voluntária ou involuntária da memória coletiva dos povos e das nações, que esta sim pode determinar perturbações graves à identidade coletiva. A memória tem muito a ver não somente com o passado, mas com a identidade e a própria persistência do porvir. E o esquecimento, nesse caso, pode ser considerado uma punição extrema, algo pior que a morte, posto que seria um ex-sabido, uma situação em que todo esquecer tem uma razão. Em nossa contemporânea Memory Lens, né, é um termo da Sherry MacDonald, a sensação é de perda, de um vazio que em grande medida é preenchido pela admiração mítica da coisa antiga, pela atração irresistível aos centros históricos e construções pretéritas, e pelo incremento turístico provocado pelos museus, que mobilizam grandes esforços no aspecto de uso bastante conveniente da cultura. Pierre Nora chegou a tratar esse panorama como uma aceleração da história, que, para além da metáfora, tratar-se-ia de uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto, a percepção global de que qualquer coisa está desaparecida. É uma ruptura do equilíbrio, até arrematar concluindo que se fala tanto da memória porque ela não existe mais. Existem diversos mecanismos de lembrar e de se fazer esquecer, se para lembrar é necessário esquecer, e que nos fenômenos mnemônicos, o tempo presente é o filtro interpretativo, defende-se a premissa que o esquecimento é em si um método, uma vez que é preciso aprender a esquecer para recordar o sentido, ou, em outras palavras, é preciso esquecer para que as lembranças possam vir à tona, já que todas as experiências passadas não podem ser fisicamente armazenadas, e é justamente a partir desse exercício que conseguimos realizar reflexões filosóficas, abstrações e mesmo a produção e esquecimento do conhecimento, o que conforma a memória social. A memória contribui para a organização do redemoinho de nossas percepções, atualizando-as, fixando-as e ordenando-as de acordo com determinada lógica, em um esforço seletivo e estruturante sem o qual as narrativas e identidades se tornariam um caos de impressões. E a memória também apresenta essa tensão entre esquecer intencionalmente e casualmente, e nesse processo o presente é o responsável por essa seleção e descrição na tentativa de reconstrução do passado. E aí eu trago outras perguntas. Mas e quando não se reconhece nesse presente? Quando esse presente é fugazmente alterado, remodelado, como é o previsível, ou melhor, arruinado, de modo a tornar nebuloso o futuro? Quando suas referências materiais presentes e passadas deixam de existir de um dia para o outro de forma violenta, e quando os eventos críticos nem são considerados como situações de degradação, o que se lembra e o que se deixa de lembrar. A dor da perda individual poderia conformar a dor coletiva? O que fazer com essa memória? Como aceitar a dor daqueles tratados como diretamente atingidos? A mesma dor seria dos indiretamente atingidos? Quem são esses atingidos categorizados por tais léxicos? No contexto do extrativismo mineral experienciado no tempo presente, há certamente um modus operandi em curso. Os regimes de memórias das cidades mineradoras e o que é vivido pelas populações está baseado em situações limites, referências de vida e de mundo muitas vezes selecionados, descritos e redimensionados pelos de fora, pelos outros, aqueles que não fazem parte das comunidades e, portanto, a quem aquelas histórias não têm o mesmo sentido. E no jogo de interesses, na corrida pela produção mineral, que impulsiona 4% do PIB nacional, mais 30% da balança comercial brasileira, nesse novo rush, chamado por alguns de onda neo-extrativista,
o patrimônio cultural, ou seja, a expressão da vida das pessoas no mundo, é usado de maneira perversa e pendular. Ora como algo muito atrativo para o turismo, economicamente viável, ora um empecilho ao desenvolvimento, à expansão do lucro imediato, em termos monetários, dos grandes empreendimentos, entre eles os projetos mineradores. E a balança tem pendido, né, gente, especialmente nos últimos 15 anos, para um lado nesse jogo de forças. Quando nós, tanto historiadores como antropólogos, arqueólogos, cientistas sociais e pesquisadores de áreas afins, somos acessados para realizar inventários, tombamentos e registros do patrimônio cultural, devido às obrigatoriedades dos estudos de viabilidade ambiental estipulado pelas leis patrimoniais, nós temos que nos posicionar. E será que temos a consciência clara dos usos sociais desse conhecimento em aspectos jurídicos? Do ponto também, assim, do ponto de vista do poder que temos em nossas mãos para descrever, circunscrever, definir, deliberar sobre os direitos e, assim, sobre o futuro? A memória é um direito fundamental. O direito à memória relaciona-se ao direito ao desenvolvimento. É um direito fundamental da humanidade, direito inalienável de toda pessoa humana de ter uma vida digna, e se articula na possibilidade de expressão de valores e formas de vidas nas comunidades, bem como sobre o direito de construção e defesa de suas memórias e suas histórias. Na medida em que a delimitação de que tal comunidade existe, com tais características, em tal tempo, em tal lugar, nós atuamos diretamente na consolidação de uma determinada memória social, nas relações dos sujeitos com suas identidades, essas vinculadas às balizas de tempo e do espaço, o que também define sobre os direitos às permanências das comunidades em seus territórios. Porque sem lastros territoriais, sem vínculos identitários, sem registros, não há materialidade na prova, prova da existência das comunidades, testemunho histórico. E assim como no filme Bacurau, não é preciso inseri-las nos mapas, na cartografia da existência, na visibilidade dos direitos assegurados pela Constituição. Há um método de esquecimento deliberado, planejado, estratégico. Há um modus operandi. Há espaços de atuação na definição de referências territoriais, históricas, materiais e afetivas em disputas com outros regimes de memória oficial que tendem a dirimir as recordações, os sofrimentos sociais, os impactos, as violências e, portanto, os relacionamentos e as responsabilidades dos diversos agentes e agências envolvidos nas situações do conflito relacionado aos patrimônios. Vejamos casos emblemáticos que saíram do regionalismo, né, para ocupar, infelizmente, os holofotes nacionais. A gente tem Mariana, Brumadinho, Ouro Preto, Barão de Cocais, Riacima ou Macacos, Itabira, Carajás, Parauapeba, Urilândia do Norte, Corumbá, Ladário, dentre tantos outros exemplos, esses exemplos que eu dei aqui mais focados à mineração de ferro. Nos procedimentos de esquecer em um diálogo arbitrário e simétrico, está posta na arena pública uma denúncia da funcionalidade da produção do conhecimento no exercício de dominação sobre o outro. Aos estudiosos do patrimônio cultural, dentre eles historiadores, como eu disse, antropólogos, arqueólogos, tantos outros, o convite à reflexão sobre a realidade das pessoas que vivem em áreas que são identificadas como de interesse mineral exige posicionamentos para romper com os constrangimentos, muitas vezes a que nós, pesquisadores, somos inseridos, né? Nós, pesquisadores, técnicos, cientistas. Há responsabilidades ao se selecionar X ou Y como bens elegíveis ou não ao panteão do patrimônio cultural, como há também comprometimentos ao deixar cair em ostracismo as referências da contradição que expõem o conflito, o litígio, os interesses, a guerra. Não vivemos tempos de paz. E nós, cientistas, algumas vezes também intelectuais, como diria Milton Santos, precisamos reverter nossas perguntas, nossos questionamentos para a dor, o sangue, o suor, as lágrimas das pessoas. É preciso ciência, ter consciência, é preciso método, sim. A interdisciplinaridade é um caminho, mas é preciso empatia, é preciso engajamento, é preciso posicionar-se. Não mais naquele pretenso distanciamento científico que usa do poder da autoridade etnográfica. Estar junto, refletir sobre as coisas do tempo presente, afetar-se para que a memória tenha sentido. Tornar-se um intelectual, novamente me refiro a Milton Santos, porque falar de patrimônio é, acima de tudo, falar das gentes, não somente das coisas das gentes.
quando, quem e de que forma se decide sobre a vida e a morte dos patrimônios, esses materiais e imateriais, define-se também sobre o ser humano, sua dignidade. Existem muitas formas de matar e de morrer, e como bem ressalta Judith Butler, nem todos são passíveis de serem imutáveis. Não sentimos as dores, não das estátuas, né, dos traficantes de escravos a se romperem pelas forças populares, mas aqueles que dia a dia têm suas vozes caladas, seus direitos extintos e que são desafiados a não se resignarem com a injustiça. Diria que Spivak, no título da sua renomada obra Pode Subalterno Falar, nos inspirou também a perceber que o subalterno sabe sim falar, mas muitas vezes em nossos palanques diários não nos damos ouvidos. O jogo de forças também está aí. As comunidades, nesse sentido, têm cada vez mais ocupado os palanques, os livros, as salas de aulas. São mestres e doutores. Há uma revolução silenciosa acontecendo que tende a não aceitar a banalização do mal, ao nos informar que as vidas importam, as pessoas, os coletivos, as comunidades. Ir em direção a uma história pública na qual se insere a história do tempo presente é ir ao encontro do tomar partido no tempo em que se vive, para me apropriar das palavras de Edgar Morin, falar para fora do âmbito das academias e das universidades, ocupar a arena pública, os espaços públicos, não somente ver a banda passar, e convidar novas e ampliadas audiências também a assistirem estupefados às coisas do tempo presente se esvaírem pelas telas. É na indignação e no compromisso com o seu tempo que pode ocorrer renovação, na ruptura com a velha oposição entre trabalho intelectual e manual, unir ciência e humanismo para romper, né, com isso que a gente pode chamar talvez de um sonambulismo. Né? Eu não sei se eu extrapolei o tempo, mas seriam as contribuições que eu trouxe aqui de uma maneira mais sistemática, né, menos, né, assim, feita na hora aqui do improviso, mas que eu me senti mais à vontade para compartilhar um pouco do que eu queria dizer. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Luana. Eu acho que as duas falas se complementam em vários sentidos ao demonstrar realmente a pluralidade de respostas possíveis para a pergunta que a gente colocou, assim. E a riqueza mesmo, né, que esse tema da memória social ele coloca aí, pode ser enfrentado a partir de diferentes perspectivas. Eu acho que, antes de ir para as perguntas, durante sua fala, eu fiquei pensando muito sobre duas questões que acho que você traz, que são bem importantes, assim, que tem, inclusive, eu fico sempre pensando na ditadura, porque é meu campo de pesquisa, né, minha agenda de pesquisa é a ditadura, assim, mas isso do, digamos assim, eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas certos abusos da memorialização, né, e aí as implicações que isso tem com a presença no mercado, até o fenômeno vintage, assim, que é algo que a gente incorpora no nosso cotidiano, né? Mas que também tem a ver com o turismo, como você colocou, tem a ver com as empresas e grandes mineradoras, né? Se apropriando desse discurso que inicialmente a gente pensa que vai abrir margem para uma certa democratização, né, do passado, mas que também tem aí traz para a gente uma série de armadilhas e dilemas, né? E uma segunda questão que eu fiquei pensando muito eu acho que essa questão dos abusos da memorialização tem muito a ver com ditadura em vários sentidos, assim, nos diferentes posicionamentos do espectro político, desde do negacionismo até a memória resistente, em teoria, mais aguerrida. Eu acho que é uma questão muito importante, assim, que nesses tempos de pós-verdade, fake news, você coloca que são muito interessantes, são os dilemas éticos mesmo, né? Colocado para pesquisadores de diferentes áreas quando são confrontados digamos assim, pela prática da memória social, né, pelos agentes da memória social que têm reposicionado aí, como você colocou muito bem, essa voz de autoridade do pesquisador e colocado as implicações jurídicas, subjetivas, materiais para a intervenção, né, que o pesquisador, seja ele historiador, antropólogo, arqueólogo, as implicações que o trabalho dele coloca quando ele vai para campo. Acho que as falas têm vários diálogos e são bem instigantes, mas vamos para as perguntas do público para não dominar também a fala, né? Acho que a Ana vai colocar para a gente aí a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Maxi Miller,
da Costa, é uma pergunta mais geral sobre a história do tempo presente. Ele pergunta, história do tempo presente é teoria ou método? Qual a diferença entre história do tempo presente, história imediata, e história do presente e história atual? Uma questão mais aí teórico-metodológica, né? Já que a gente está aqui no laboratório de história do tempo presente, acho que é uma pergunta tanto para a professora Caroline como para a professora Luana. Vamos fazer um bloco de 3. Uma segunda pergunta da Ana Marília Carneiro, nossa colega. Ela pergunta para a professora Caroline Bauer, querendo que ela gostaria que ela comentasse sobre o nosso processo de transição para a democracia, marcado pela conciliação, bastante diferente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina. E como você relaciona essa especificidade da nossa transição com os discursos e práticas autoritárias que emergem no cenário político atual. E aí eu vou me aproveitar da minha condição de moderador privilegiada e estender a comparação com a Argentina por causa da Espanha, porque a professora estava lá. Recentemente, a Elizabeth Helin publicou um texto aí sobre pensando Espanha e Argentina, que eu acho que pode trazer questões interessantes aí para pensar o Brasil também. Acho que, por enquanto, são essas as perguntas. Vou passar a palavra para a professora Caroline primeiro, e depois passo para a Luana, tá bem? Tá certo. Antes só de responder as perguntas, eu queria parabenizar o texto da Luana. Luana, eu achei um texto, enfim, com uma emoção muito forte também. Assim, ele me sensibilizou bastante. Enfim, que texto bonito. Assim, enfim, é realmente... Nós, historiadores, talvez nós tenhamos... Enfim, eu acho que tem um pouco da especificidade da nossa condição profissional no Brasil, né? O fato de nós não sermos profissionais enquanto historiadores, né? Pelo menos como uma profissão regulamentada, talvez a gente não tenha ideia da dimensão social do nosso trabalho, não da dimensão social enquanto política, mas nessa questão assim do determinar o que é um patrimônio ou não, quanto isso de impacto tem direto na vida de determinadas pessoas, né? Assim, ao assinar um parecer, enfim, a dar qualquer... Tem uma força realmente nisso, assim, me sensibilizou bastante o teu texto. Enfim, gostei muito mesmo. Mas bem, vamos então às perguntas, né? A pergunta que foi feita, essa história do tempo presente é teoria ou método? E qual é a diferença da história do tempo presente para a história imediata, história do presente, história atual? Bem, eu não me sentiria muito confortável agora para fazer uma diferenciação entre história do tempo presente, história imediata. Enfim, eu acho que tem muitos autores que debatem sobre isso com pontos de vista diferentes. A história do tempo presente tem uma tradição francesa, tem uma outra perspectiva no mundo anglo-saxão também. E acredito que a própria América Latina, em função das suas experiências da ditadura, também produziu bastante coisa interessante a respeito da história do tempo presente. Não me sentiria muito confortável para estabelecer uma diferenciação entre essas diferentes questões que podem ser de ordem epistemológica, pode ter a ver com cronologias, enfim, tem diferentes acepções por aí. Agora, quanto à questão de ser teoria ou método, talvez eu possa me aventurar um pouco isso, mas é uma perspectiva que eu tenho da história que talvez seja indissociável a gente pensar teoria e método. Talvez, enfim, isso eu vejo muitas vezes pelos nossos alunos, quando eles estão construindo seus projetos de pesquisa, ou chega na hora da metodologia, ou chega na hora das considerações conceituais, teóricas, referências conceituais, teóricas, e eles têm um bloqueio. E aí eu fico pensando, não, mas como é que meu objeto se encaixa aqui? Faz parte de qual teoria? Qual escola historiográfica? Ou que metodologia que eu uso, assim? E isso pode ter a ver, enfim, pode servir como uma autocrítica para os professores de, às vezes, ter uma disciplina na formação, na graduação, que é uma disciplina de metodologia da história, e uma outra separada que é teoria da história, que, por vezes, às vezes se confunde também com história da historiografia, né? Eu não vejo diferença entre teoria e metodologia. A história do tempo presente... dependendo dessas diferentes acepções que eu falei, a anglo-saxã, ou a francesa, ou até mesmo a produzida aqui na América Latina, ela parte de determinadas concepções de tempo, ela parte de determinadas noções sobre geração, ela parte de determinados conceitos que estão implicados diretamente na forma como tu vai fazer o questionamento para as tuas fontes.
Então, é indissociável tu pensar cronologia e do trabalho que tu vai estabelecer depois com as fontes que tu vai utilizar para os teus trabalhos. Então, eu não vejo que se é teoria ou se é metodologia. Ela é um campo no qual... Opa, desculpa, vai acabar a bateria do meu celular, já vou para carregar. Ela é um campo no qual nós articulamos teoria, nós articulamos conceitos, nós articulamos metodologias de trabalho com as fontes. Em relação... Deixa eu já me plugar aqui. Em relação à transição política, eu acho que essa é uma questão bastante interessante. Eu vou ser bem sucinta, assim, nessa resposta, mas sim, eu acho que foi bem identificado. Eu acho que muitas das nossas formas como lidamos com o passado da ditadura tem uma história de média duração que remete à transição política, principalmente nas suas enunciações apologéticas e negacionistas. Acho que houve do conflito existente durante a ditadura, do conflito real político, né? Houve uma transmutação para um conflito ideológico que ele se materializa nessa batalha de memórias, mas da mesma forma a impunidade dos crimes existentes durante a ditadura se converteu numa impunidade da enunciação dos discursos apologéticos e negacionistas, né? Existe um consenso da possibilidade de se enunciar isso protegido pela ideia da liberdade de expressão e de opinião, como se liberdade de expressão, opinião, ou até mesmo a democracia, que alguns advogam, né, permite que se fale tudo e da forma como se quiser, né? Então, acredito que a impunidade que nós herdamos de um processo transitorial que foi muito longo, ele durou 11 anos, essa longa duração, ela implicou significativamente na forma de relacionamento com o passado. A gente sabe que nessas questões sensíveis, nesses passados sensíveis, a passagem do tempo é um fator que prejudica muito as iniciativas que precisam ser tomadas mais imediatamente, né? E isso impactou, sim, diretamente no processo transicional brasileiro. Em relação a uma aproximação com o aspecto da Espanha, esse foi um dos motivos que eu fui lá para fazer o pós-doutorado, que era tentar entender, enfim, eu acho que o caso espanhol sempre, o caso argentino e o caso espanhol sempre me ajudaram a pensar muito o Brasil, assim, e foi realmente um pouco nesses caminhos que eu andei no meu comparativismo, né? Era para poder enxergar melhor o Brasil, eu tentava enxergar um pouco mais as medidas que eram tomadas em outros países. E a transição espanhola, depois de uma guerra civil e depois de uma ditadura de 40 anos, né, de 4 décadas de duração, ela foi uma transição, assim como a brasileira, pactuada, foi uma transição baseada numa lei de anistia, e não somente isso, depois ela foi vendida para outros países com passados também traumáticos como uma transição modélica, como uma ideia de que tem que ser feito desse jeito porque desse jeito dá certo. E aí é muito interessante a gente perceber, a partir da documentação disponível no Brasil, a respeito do Ministério das Relações Exteriores e na Espanha também, como observadores brasileiros foram encaminhados por Geisel e por Figueiredo para a Espanha para ver como que as coisas estavam acontecendo por lá no processo transicional, porque eles queriam fazer o mesmo no Brasil, né? Então é bastante interessante esses aprendizados por contágio, também no que diz respeito à impunidade e, enfim, a manutenção de um status quo. E, é claro, a gente não pode deixar de referenciar também que a longa transição política brasileira e a ausência de responsabilização penal, enfim, a impunidade, fez com que muitas pessoas que ocuparam espaços durante o período ditatorial seguissem ocupando esses espaços na democracia. Então, enfim, se nós fizéssemos um estudo mais ou menos de onde vocês estavam há 30 anos atrás para boa parte da estrutura política brasileira, a gente ia se chocar bastante com alguns percursos existentes. Obrigada. Então,
Ô, Caroline, obrigada, viu, por compartilhar aqui a emoção. Realmente foi um texto mais emocional, talvez um ensaio, né, se a gente usar os termos mais acadêmicos, mas que eu acho que o subjetivo, ele tem que estar na arena do debate aqui também, né, até tem a ver um pouco com o que eu queria conversar com a segunda pergunta da história do tempo presente, mas seguindo um pouco a ordem, o Gabriel comentou, né, sobre esses usos do patrimônio. Realmente nós estamos num momento das discussões sobre o patrimônio, a preservação, de um momento um pouco diferente. A gente vinha de momentos muito eufóricos, né, vamos dizer assim, de identificação, de registro, né, assim, que a gente não se afasta tanto a modelos antigos, da época do folclore, né, assim, por assim dizer, de identificação do patrimônio, quase como se isso não fosse esgotável, né, como se a gente estivesse no mito de Prometeu, que a gente tivesse um eterno trabalho de registrar a cultura, como se a cultura também não fosse transformação, como se ela não tivesse se esvaindo, né, pelos processos da cultura em si. Então, a gente vive agora um impasse, assim, que tem cada vez mais ficado mais claro, de que a cultura, ela tem um outro uso, efetivamente, né, econômico, já existia essa consciência, pelo menos no Brasil, nos últimos 20 anos, no exterior há muito mais tempo que isso, mas aqui no Brasil a gente já tomou consciência de que existe um uso, como cultura como recurso, que a princípio a gente não tem nenhum problema com isso, né? Ela tem que ser bem utilizada, bem empregada, só que ao mesmo tempo a gente tem visto que esse emprego da cultura a se valer como recurso econômico também pondera ela numa outra medida, né? Então a gente tem sofrido, na verdade, agora, investiduras de mudança de legislação legal da proteção do patrimônio, que é muito tácito, né? Especialmente depois do golpe da Dilma, a gente vê mudanças muito claras da legislação educacional, legislação do patrimônio, a gente vê mudanças de processos, assim, muito, quando a gente fala isso é um tabu, mas a gente tem visto destombamentos, né, que a princípio a gente fala, mas de onde que vem essa origem? São destombamentos que, na verdade, eles tentam responder demandas econômicas de uso, especialmente de extrativismo mineral, no caso de Minas Gerais, existem outros casos no Brasil. Então, a gente está, na verdade, num momento periclitante, né, que a gente está vendo alterações de diplomas legais, arruinamentos também de bens protegidos, né, com dificuldades de acautelamento disso, de usos sociais desses bens, que expõe, na verdade, uma crise mesmo do modelo e desse discurso de preservação que até estava sendo ampliado, né, num discurso mais eufórico, né? Então, no contexto de expansão da memória, né, com o uso de tecnologias, a gente tem tido mais acesso e tem como divulgar isso também de uma maneira mais ampla. A gente tem, na área, por exemplo, de museus e acervos, né, está na pauta, que também é um outro tabu, a questão do descarte dos acervos, né, como se proceder a isso. Então, realmente, nós estamos num momento complicado, com perda de acervos também pelos incêndios, né, perda de acervos de várias formas. Então, assim, não é um momento que eu entendo eufórico, eu acho que é um momento que expõe realmente a situação que também a gente tem que ter consciência do nosso consumo. O que a gente consome, seja intelectualmente, seja consumir do ponto de vista cultural, né? A gente consome qual tipo de cultura e qual cultura que a gente espera consumir, né? Então a gente se posiciona no mundo, né? Assim, tanto do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista da nossa prática, né? Do nosso consumismo. O que a gente espera consumir? São essas cidades históricas, irretocáveis, ou são as cidades que têm vida, que elas são transformação, que elas têm suas estátuas destruídas para nesses lugares serem postos outras referências de memória social? Realmente a gente tem que entender um pouco o que a gente espera e que esse entendimento de que a vida é mudança, né? E a gente tem que seguir a mudança, entender esses reflexos da mudança para a gente se inserir nesse mundo, né? E a gente ser capaz de interpretá-lo, intervir, se posicionar mesmo. Então, né, assim, daria uma conversa muito interessante, né, esse modelo de vintage que a gente gosta de consumir, quais referências que a gente está trazendo, né? E em relação à pergunta, né, de alguém do chat, né, do rapaz do chat, realmente eu sigo a linha da Caroline, eu acho que a gente
para definição muito clara, são campos, e eu diria até subcampos, se a gente usar o termo do Bourdieu, pensando nos campos científicos, né, que são campos em disputa no próprio interior da ciência, são campos que estão num processo de conformação, são questões que vêm emergindo, né, principalmente nas últimas 2 décadas, a gente tem uma tradição realmente francófona muito, muito grande em relação a isso, mas eu posicionaria também que não tem como nós falarmos de método sem falar de teoria, não tem como a gente falar de teoria sem falar de método, né? A questão que é posta, eu acho que no campo da história do tempo presente, traz a reboque um universo de discussões que já estavam sendo feitas, produzidas no campo da ciência, da história, né? Que, na verdade, tinha um deslocamento, a gente não sabia onde inserir esse grupo de pessoas, de reflexões que trazem um aporte justamente do que está acontecendo no mundo hoje. Nós, historiadores, podemos nos posicionar do ponto de vista intelectual em relação a isso, a produzir conhecimento sobre questões que estão acontecendo. A gente precisa desse distanciamento temporal para a gente conseguir. E qual que é esse distanciamento temporal? Então, são questões que eu acho que elas se conformam em um grupo de pesquisadores, de intelectuais, né, de historiadores, que estão refletindo sobre isso, né? E aí tem os subcampos, né, os seus braços, né? História pública, história, né, imediata, são vários termos, né, que vão se conformando nessa arena que eu acho que às vezes é um pouco ainda precipitado se a gente for fechar as pessoas em caixinhas e os termos em caixas, teorias em caixas e conceitos em caixas. Eu acho melhor a gente partir para a experimentação do fazer a história do tempo presente, fazer emergir esses problemas dessa dimensão da condição profissional do historiador, né, na sua temporalidade. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez, professoras Caroline e Luana. Temos mais um conjunto de perguntas. Eu vou pedir para a Ana colocar para a gente a seleção que ela fez, a primeira delas, para mais uma rodada. O Luiz Gustavo diz: excelente, Luana, este afastamento do historiador do tema exame preserva o fato histórico, onde o tempo nos dá várias perspectivas de um mesmo fato. Luana, quais as influências do campo de conhecimento no método investigativo da história? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda, da professora Miriam. Caros colegas, muito obrigado pela qualidade das reflexões. Uma das questões que mais tem me visitado nesses nossos dias delicados, não só os da pandemia, mas claramente mais aguda neles, é o nosso papel como historiadoras e historiadores, como sujeitos produtores de conhecimento que podem, devem tomar partido. É um tema complexo e controverso, especialmente para nós que nos ocupamos da história do tempo presente e de suas interfaces com a memória social. Gostaria de ouvi-los um pouco. Vamos para mais uma. Eu acho que a gente já tem muita coisa para reflexão. Terceira, uma pergunta da Catarina Pontes. Ela pergunta: quais métodos históricos podem ser utilizados para a participação de novos grupos sociais na elaboração de suas próprias histórias vividas e, consequentemente, a existência de novas memórias mais plurais e que abarquem novos grupos sociais que necessitem de visibilidade? Então, vou passar a palavra mais uma vez para a professora Caroline e depois para a professora Luana. Gente, desculpa, eu tinha sumido o botão de ativar o microfone ali. Bem, em relação à pergunta da Miriam, se a questão em relação aos historiadores que tomam partido, né? Eu acho que é uma questão super interessante da gente sempre discutir, sempre reavaliar as nossas funções sociais, reavaliar as nossas participações no debate público, enfim. Numa dessas outras discussões sobre status que participei recentemente, nós estávamos conversando que o movimento pela derrubada das estátuas dos traficantes de escravizados e de pessoas que se beneficiaram do trabalho escravizado, em princípio, esses movimentos, nenhum deles chamam os historiadores. Nós, historiadores, nos metemos nessa discussão porque tinha a ver com patrimônio, tinha a ver com memória, tinha a ver com algumas coisas que nos interpelavam enquanto espaços de atuação que a gente
que a gente lida. Mas o movimento em si, ele não chamou os historiadores para participar, para dizer, historiadores, o que vocês acham? Vamos lá hoje derrubar a estátua lá do fulano de tal, não sei o quê. Não. E nós, historiadores, também, nós começamos a pensar e decidir, não, talvez a melhor coisa que a gente tenha para fazer é retirar e colocar em museu, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é retirar do espaço público e deixar guardado, talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é utilizar a estética do contramonumento e ressignificar aquilo. Nós também começamos a dar sugestões ou possibilidades de saída para esses processos que também ninguém nos perguntou muito bem o que queriam fazer ou não, antes de colocar uma estátua no mar, antes de pichá-la, enfim, antes de acontecer qualquer coisa, né? Então, eu acredito que muitas vezes há uma demanda bem grande sobre história, sobre a memória no espaço público, mas não necessariamente uma demanda pelos historiadores, né? Ou pela presença dos historiadores. E talvez isso no Brasil se dê especificamente por essa conjuntura que a gente estava conversando, da nossa profissão não ser regulamentada, de nós historicamente não sermos valorizados enquanto profissionais, enfim, da questão de, nos últimos tempos, né, o descrédito e a desconstrução social das humanidades e do nosso fazer enquanto professores também. Eu acho que tudo isso está envolvido. Mas, Miriam, voltando especificamente à tua pergunta se a gente pode ou não deve ou não deve se manifestar, eu acredito muito fortemente que é muito difícil eu separar quem é a Caroline professora de história de quem é a Caroline cidadã. Quando eu me manifesto dizendo que é impossível, que nós não devemos tolerar o negacionismo, eu não sei se eu estou te dizendo isso como professora de história, se eu estou te dizendo isso como uma cidadã que sabe do problema da perniciosidade de colocar como o argumento negacionista como um argumento dentro da discussão do debate público. Então, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, essa é uma experiência e uma posição muito pessoal. Assim, eu não consigo dissociar a minha prática profissional de de como eu me sinto enquanto cidadã, das minhas demandas como cidadã. Então, para mim, chegar a pensar, cogitar a possibilidade de não pensar um engajamento na minha fala, para mim é algo que é absolutamente inconcebível, né? Mas, enfim, tem muitos ônus em relação a essa postura, sim. Por isso que daí sempre existe todo um cuidado muito grande para a gente dizer que essa nossa função social, esse nosso posicionamento político, ele faz parte de uma ideia de criticidade do espaço público, que isso não necessariamente tem a ver com partidarismo, que isso não necessariamente é um jogo político eleitoral, mas tem a ver com o espaço público enquanto espaço da crítica, o espaço da reflexão e enfim, pode parecer utópico nesse momento, né? Mas do bem comum, da gente pensar um bem comum, né? E em relação à pergunta feita pela Catarina sobre a possibilidade de outras memórias, outras histórias, eu acredito, Catarina, que uma das saídas possíveis, para além de nós continuarmos lutando e reforçando as políticas de ações afirmativas e permitindo que grupos historicamente marginalizados desses espaços de produções ocupem esses espaços, sigam nesses espaços e possam, a partir das suas próprias experiências, narrarem as suas memórias e as suas histórias, eu acredito que a história pública tem trazido contribuições muito importantes do ponto de vista de pensar uma história colaborativa construída junto com um grande público. Então, acho que as possibilidades de democratização da escrita da história, através da escrita colaborativa, de uma autoridade compartilhada e de uma presença desses grupos, enfim, historicamente marginalizados nesse processo de construção do conhecimento histórico, é uma forma de nós pensarmos socialmente formas mais democráticas de memória, de patrimônio e de preservação. É isso. Obrigada.
Eu acho que eu penso aqui nas 3 perguntas um pouco em diálogo, então eu não vou direcionar especificamente, eu vou retomando a direção da resposta aqui na conversa, porque elas estão falando sobre o método investigativo na história, né, também a questão de tomar partido ou não, de se posicionar, e por fim a questão de quais métodos históricos a gente pode abarcar, né, para uma saída, né, uma saída à esquerda. Mas, assim, eu acho, do ponto de vista essencial, pelo menos, a que eu me insiro no mundo, a qual eu devo grande satisfação, né, de ter me formado em instituições públicas, de ter uma resposta, de uma devolutiva para a sociedade em relação a todo o investimento que foi feito na minha formação, é de realmente qual é qual a finalidade social desse conhecimento que é produzido. Eu acho que é uma questão fundamental que a gente se dirige, portanto, a quem a gente se relaciona, quais são os interlocutores que a gente se envolve, e, por fim, o que vai ser feito desse conhecimento. Né? Na medida a gente se beneficia claro, com todo o aprendizado que é feito na universidade, a gente tem uma responsabilidade social com isso também. Na medida, então, que a gente, por exemplo, é convidado a dar um parecer judicial, um laudo judicial em relação a uma comunidade quilombola, ao direito dessa comunidade de estar em um determinado território no qual ela é imputada a um direito, porque é falado para ela que, olha, sai daí, né, vocês não estavam aí, essa terra não é de vocês, e aí a gente está querendo construir um loteamento nessa área. Né? Então, aí a gente está sendo posto nessa arena pública de debate e de posicionamento. É uma questão que, nos últimos tempos, do ponto de vista profissional do historiador, nós temos sido convidados a participar nessa arena, que talvez em outros momentos da nossa profissão, a gente não foi inserido como um cientista responsável por essas determinações, essas reflexões, essas delimitações. Então, se a gente se posiciona de uma determinada forma ou não, em laudos judiciais, em processos que eu estou dando exemplos aqui, né? Quando a gente faz um inventário, um processo de um tombamento de um bem cultural, a gente está tomando partido, a gente se posiciona no mundo, porque tomar partido, eu acho que a gente tem que entender que é a nossa forma de produzir conhecimento. Não tem como a gente produzir conhecimento a partir de uma abstração fora da realidade na qual a gente se insere, né? E cada vez mais nós historiadores estamos ocupando uma arena pública de debate público com os coletivos, né? Também esse posicionamento de que o historiador é aquele sujeito que só trabalha no gabinete, né? Só trabalha no arquivo e está muito longe do social e muito longe das pessoas também tem mudado. Né? Hoje em dia, e já vou indo também caminhando para a questão metodológica, hoje em dia, a depender das pesquisas que desenvolvemos, nós temos que ir a campo. E, aliás, é um convite que a gente tem que promover para os nossos alunos, né? Vão a campo. Porque a realidade de campo, o encontro com o outro, a relação de interlocução, ela promove uma mudança completa da nossa forma, que normalmente a gente já vê cheio de segurança em relação às teorias e metodologias que a gente vai aplicar em campo, né? E a realidade de campo, ela imputa para a gente outras dinâmicas sociais que muitas vezes a gente não tinha consciência, né? Um olhar mais holístico, sem dúvida, eu acho que nós estamos num momento também no campo da história, que a gente precisa conversar, né? A gente já conversa, mas cada vez mais a gente precisa se apreender de outros métodos também de áreas afins. Sem dúvida, o trabalho de campo exige que a gente se desloque, e esse deslocamento tira a gente da zona de conforto. Claro, os cruzamentos que nós somos, cruzamentos de fontes históricas às quais que a gente tem muitas qualidades, né? Nós temos muitas perícias em relação ao cruzamento de fontes, à interpretação de diversas fontes, e entender que as fontes, elas estão também nos sujeitos, nas entrevistas, né, as fontes nós fazemos, né? Então, como nós também produzimos fontes, há intencionalidade nesses procedimentos, né? Eu acho que isso é uma discussão que ela, em outros campos próximos, antropologia, arqueologia, isso já, de alguma forma, já está um pouco mais resolvido do que no campo da história. Né? Na história, a gente ainda fica muito afetado quando a gente fala de se posicionar, né? Dá uma leitura de militância, de uma militância política, né? E eu acho que cada vez mais a gente também tem que interpretar esses conceitos, né? Colocar esses conceitos da maneira certa é entender um pouco que o nosso posicionamento traz tanto benefícios quanto malefícios para o contexto social.
né, para o debate político, né? Então, o ocupar e se posicionar é um lugar do intelectual, que eu acho que a gente, na verdade, tem se privado desse lugar. A gente dar devolutivas, se relacionar, promover a interlocução é se posicionar, né? Então, eu vou um pouco nessa seara, eu acho que tomar posição é a nossa ação, na nossa pesquisa-ação mesmo, né? Ajuda na relação e no comprometimento da produção do conhecimento. É muito bom as perguntas e as falas. Eu fiquei me lembrando muito, nos últimos tempos, eu tenho me questionado muito sobre o lugar um pouco de um certo senso comum da pós-verdade entre nós historiadores, mas principalmente na sala de aula, que eu sou professor de educação básica, né? E aí fiquei pensando muito, eu fico sempre pensando muito, diálogo com que tanto a professora Carolina quanto a Luana disseram, principalmente você fala agora no final da Luana, o tanto que é necessário que nós, historiadores, nos posicionemos diante dos processos históricos, inclusive para não cair no lugar comum da pós-verdade, que é hoje que qualquer interpretação é válida, qualquer verdade é a minha verdade, está tudo bem, sigamos assim, né? E a gente sabe que o historiador, mesmo ao trabalhar com a pluralidade de narrativas sobre o mesmo evento ou o mesmo processo histórico, ele está ali a todo tempo, né, balizando como essas narrativas são produzidas, quais são as condições ali de dizibilidade que permitem essas narrativas, isso para a gente ter uma compreensão melhor dos processos históricos. Ao fazer isso, a gente está se posicionando, obviamente, e a gente está justamente questionando com criticidade, como disse a professora Caroline, essa ideia aí de que tudo é válido e que isso até, como algumas pessoas dissem, né, a professora Carolina disse isso, é o meu direito democrático de me posicionar e sigamos, não é muito bem assim. Bom, mais algumas perguntas, nossa última rodada de perguntas, por favor, Ana. Primeira da Raíssa Brescia, o contexto temporal de construção de um arcabouço teórico e metodológico que deu forma ao conceito de história do tempo presente é semelhante ao da criação e fortalecimento dos debates em torno da história oral e da história pública? Eu gostaria de ouvir os três professores sobre as relações entre essas leituras e propostas para a história, que me parece levantar fortemente, embora partindo de perspectivas distintas, o tema da alteridade e sua entrada ou não no discurso da história. Então, essa é a primeira pergunta da Raíssa Brescia. A segunda, do Gabriel Nascimento. Na fala inicial da professora Caroline, ela disse sobre as dimensões da ditadura que vão além da repressão, do tipo urbanismo e educação, e que isso mostra um outro lado que reforça a ditadura enquanto história do tempo presente. Mas esses projetos de impacto na sociedade como um todo sempre deixam permanências, não? Digo, isso pode ser tomado como evidência do tempo presente? Querendo um pouco que a professora fale mais sobre isso. E a terceira pergunta, para a gente finalizar, da Neliane Santos, nossa colega também do Laboratório de História do Tempo Presente, sobre o negacionismo comentado pela professora Caroline, como lidar com a visão positiva de políticas públicas implantadas na ditadura que se perduram, né, que são permanentes, aí, dialogando com a pergunta do Gabriel, principalmente relacionadas ao trabalho, relativas à estabilidade e seguridade social. Enfim, vemos constantemente um saudosismo entre algumas classes de trabalhadores que entram em choque com a defesa das liberdades individuais, que sempre foi a bandeira da classe intelectual. E a Luana poderia comentar sobre as permanências e mudanças do extrativismo. Eu acho que cortou um pouco a pergunta da Nelly. Mas eu acho que é isso. Passar então a palavra para a professora Caroline primeiro. Uau, perguntas super interessantes, né? Super boas. A gente podia seguir, então, esse debate por mais umas 3 horas aqui, né? Bom, em relação à primeira pergunta da Raíssa sobre a história do tempo presente, história oral e história pública, né? Eu acho que tem alguma diferença, eu acho que a Luana já comentou sobre isso, e na verdade, Raíssa, eu acho que a tua pergunta ela já tem uma resposta ali na tua própria pergunta, né? Enfim, acho que tu já deu um bom encaminhamento por ali. Mas aproveitando um pouco o que a Luana falou a respeito dos campos,
cada um desses campos se constitui dentro da história em momentos diferentes a partir de determinados momentos da disciplina histórica, a partir enfim, determinados interesses, de determinadas práticas, em lugares diferentes do mundo, em momentos diferentes. A história pública que nós praticamos no Brasil é completamente diferente da história pública que se faz nos Estados Unidos, diferente da história pública italiana. A nossa história oral ela também tem especificidades em relação a outras conjunturas de história oral. Durante muito tempo houve um preconceito em relação com as fontes orais, com os testemunhos, em função da sua enfim, da confiança que a gente poderia estabelecer nos testemunhos, né? E a história do tempo presente também, enquanto campo no Brasil, os próprios estudos da ditadura nos demonstram como havia uma resistência desse campo no Brasil de desenvolver pesquisas sobre a ditadura. Tanto é que as primeiras pesquisas historiográficas sobre a ditadura, a não ser uma ou duas obras que ainda foram publicadas nos anos 80, só vão começar a partir da segunda metade dos anos 90. E ainda com muita resistência, ainda com todas as acusações de partidarismo, de ainda estar muito próximo dos acontecimentos, enfim, todos os preconceitos existentes em relação a esse campo da história do tempo presente. Então, assim, eu acho que se a gente pensar cada uma dessas áreas enquanto campo, tem especificidades dos países, especificidades cronológicas, e, é claro, todas elas dialogam em muitos tópicos, né? Muitas delas, enfim, têm conexões, têm contribuições diretas, e acho que a tua própria pergunta encaminhava um pouco nesse sentido, né? Em relação ao Gabriel, sim, eu estou totalmente de acordo contigo. As intervenções da ditadura, do ponto de vista urbanístico, educacional, cultural, todas essas intervenções deixaram marcas, sem dúvida alguma, estou totalmente de acordo. A minha preocupação é mais com a ideia da leitura da ditadura enquanto unicamente repressão, e como se a atualidade da ditadura se desse necessariamente por causa da sua ação repressiva. Não, a atualidade da ditadura se dá por muitas outras coisas para além da repressão. Então, se dava um pouco pela questão da leitura enquanto catástrofe, que está muito associada às práticas de tortura, às mortes, aos desaparecimentos, que são importantes de serem estudados. Ainda há muito que se estudar sobre isso, mas a gente precisa comunicar que a ditadura é mais do que a repressão. E acho fundamental dizer isso porque, enfim, conversando com professores da educação básica, em cursos de formação continuada, às vezes pelas redes sociais, tudo, muitos comentam, mas como é que eu vou trabalhar com ditadura aqui na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, onde não aconteceu a ditadura? Daí a gente pergunta, mas não aconteceu a ditadura porque não houve nenhum caso de morto e desaparecido político na tua cidade? Mas a tua cidade estava vivendo durante um estado ditatorial durante 21 anos. Será que as políticas habitacionais não atingiram a tua cidade? Será que as políticas educacionais, as formas como era ensinado, casos de censura, enfim... E ainda assim, a gente poderia saber, tá, ok, não teve nada disso, mas quem se beneficiou? Quem foi cúmplice? Quais foram as atitudes de omissão? Quem lucrou com a ditadura dentro de determinadas regiões? Então, a gente tem que, enfim, sem dúvida alguma, falar que a ditadura ela foi benéfica para muitos setores da sociedade brasileira. Eu acho que isso tem a ver também com a terceira pergunta que foi feita, né? Falar sobre a ditadura é fazer uma denúncia a respeito das suas arbitrariedades, das suas violações de direitos humanos, mas é também falar dos setores que se beneficiaram desse período, né? Então, acho importante e, sem dúvida alguma, é utilizado no aspecto que a pergunta trazia, né? No aspecto do trabalho, né? A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enfim, é colocado como uma grande conquista do trabalhador durante o período ditatorial. Mas a que custo nós ganhamos o FGTS? Com a perda da estabilidade no setor privado. Havia estabilidade no setor privado, assim como existe estabilidade no serviço público. E aí, como deixou de existir essa estabilidade no setor privado, foi criado o FGTS como uma forma de garantia
já que se perdeu esse outro direito. Então, enfim, acho que é difícil falar de uma forma muito generalista sobre isso, mas acredito que as nossas intervenções enquanto historiadores no espaço público, elas devem se encaminhar para questionar essas memórias, se elas se constituem realmente como memórias de uma experiência própria, familiar, coletiva, enfim, de um determinado grupo, ou se essas considerações elas são decorrentes do desconhecimento da história do período. E aí a gente pode intervir de formas diferentes, se trata de uma memória ou se trata de um desconhecimento a respeito desses episódios. Bom, em relação à pergunta, né, da Raíssa, se eu não me engano o nome dela, né, da questão da história oral, da história do tempo presente, né, eu vou na onda também da Caroline, a própria resposta já diz muito. Eu acho que, de fato, principalmente a partir dos anos, né, na década de 70, a gente tem um avanço muito grande, né, assim, da história oral no mundo, e é um momento no qual a gente conseguia discutir no campo da história, né, temas traumáticos, temas complexos, temas que envolviam as pessoas ainda em viva, que a gente conseguia esses testemunhos e, portanto, em grande medida é um campo da seara do que a gente discute hoje na história do tempo presente, né? Então, não é à toa também, em relação à história pública, que a gente, em grande medida, filia a história da história pública à história da história oral, né? São campos que dão uma amplitude para o historiador trabalhar com fontes, vamos dizer, né, eu não gosto desse termo, mas inovadoras, né, porque a fonte oral não deveria ainda ser considerada como algo inovador, é algo já está até já tradicional no nosso campo, mas que ainda é fruto de tamanho descontentamento, questionamento sobre a sua viabilidade científica, mas a história oral, ela nos põe em xeque, nos põe à prova o tempo todo justamente dessa função social do historiador, né, quais são os limites, até onde a gente consegue narrar as histórias, né, porque o que eu entendo que em grande medida esses campos, até das perguntas que eu vejo que estão surgindo em grande medida, história oral, história pública, história do tempo presente, o que é isso? Mas eu acho que isso reflete um momento conflituoso também do ponto de vista da ciência que a gente vive, de uma crise de representação, que vai além de nós, historiadores, que vai além do nosso campo da história. É uma crise que a gente se questiona, né? Quem tem direito à fala, quem pode contar as histórias, a quem é dada essa autoridade de registrar as histórias, para além de contar, mas de fazer com que essas histórias elas permaneçam a longo prazo, né? Quem, assim, de que forma também essas narrativas são contadas. Então, hoje está na arena pública essa discussão e as pessoas estão ocupando esses espaços, né? E é um debate muito interessante no campo da história pública. Então, eu vou um pouco nessa seara que eu acho que também a gente não deve ficar se preocupando com essas delimitações dos campos e subcampos da história. Vamos fazer história. Eu acho que tem que ter uma abertura muito grande aos problemas do tempo presente e às diferentes narrativas e os diferentes interlocutores. Talvez a abertura que a gente dá hoje a cada um desses elementos que promove resultados diferentes e, portanto, uma outra denominação para campos em desenvolvimento na história. Também acho que os diálogos interdisciplinares, né, metodológicos também interdisciplinares, eles também estão sendo mais promovidos. A gente também está conseguindo conversar mais com os colegas das ciências humanas e sociais. Isso promove uma remodelação, né, um incômodo, né, a gente sai da nossa zona de conforto. E aí, em relação um pouco à pergunta da Neliane, né, assim, um pouco em relação às permanências e mudanças do extrativismo, é uma pergunta também muito interessante para a gente pensar aqui do ponto de vista, bom, das permanências, né, o uso, né, a prática, os interesses minerários, eles são de longa duração. Né, a gente aqui no Brasil, em Minas Gerais, aqui onde nós estamos, aqui eu pelo menos estou, a gente sofre, né, claramente com esses contextos, essa história que vai e vem, né, a nossa tradição, a nossa mineridade, né, que está ligada a essa história da mineração, né, a gente realmente tem uma base muito ligada a esse extrativismo, a esse processo de colonização ligado à mineração. Então, sem dúvida, se a gente olhar numa perspectiva de longa duração, né, desses usos econômicos, da ocupação, né, territorial do nosso território, está ligada a isso. Eu acho que, em grande medida, também,
A gente tem um diálogo de muitas, na verdade, muitos impactos que eles são permanentes e que numa permanência eles já existiam mesmo em tempos antes da colonização, né, lá no A Ferro e Fogo, né, já é descrito isso de uma maneira muito bela, eu adoro esse livro, para a gente entender já a relação do homem com a natureza desse ponto de vista histórico. Muitas vezes a gente também são temáticas que a gente deixa para outros colegas, mas é um impacto que já vem de longa duração agora. O que é diferente desses impactos, eu acredito, é a escala desses impactos, né? E para quem é direcionado esse impacto? Se antes nós tínhamos um direcionamento de um controle desses impactos, né? As populações indígenas pré-contato, elas tinham clareza de que elas estavam impactando o ambiente e que nesse impacto também eles conseguiam produzir coisas a seu favor, né, com o manejamento de determinadas espécies vegetais, mas que eles controlavam o impacto para que isso não viesse contra. Eu acho que isso é absolutamente obliterado hoje na nossa história contemporânea, né? A gente interfere no meio ambiente, a gente gera impacto, e desse impacto a gente gera conflito. Né, realmente, os conflitos socioambientais experienciados pelas questões de extrativismo vegetal, extrativismo mineral, né, vegetal também, outras formas de extrativismo, ele tem gerado escalas muito grandes e que realmente impactam, em geral, algumas comunidades, especialmente estão posicionadas de maneira marginal nesse jogo de poder, né, as comunidades tradicionais, as populações que vivem, né, é muito interessante que eu já escutei de outras pessoas falando assim, nossa, mas que triste, né, as barragens rompendo, não, mas por que as pessoas estão morando ali? Na verdade, a pergunta deveria ser oposta, inversa. As pessoas já moravam lá quando as barragens foram construídas. Por que as barragens foram construídas lá? Né? Então, assim, em relação à técnica, né, aos processos tecnológicos ligados ao extrativismo, né, também há uma mudança óbvia, né, ao longo do tempo que definiu usos e ocupação do espaço, do solo, né, e uma tradição de determinadas áreas como áreas de interesse mineral, que atualmente têm sido reutilizadas por grandes empresas mineradoras que, com outras tecnologias, conseguem extrair do solo aquelas riquezas que já tinham sido remetidas e exploradas em outros tempos. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, há uma mudança, e, claro, também há uma grande mudança do ponto de vista do relacionamento com o social, com as pessoas. Né? Se a gente pegar modelos de grandes empresas que existiam em Minas Gerais, por exemplo, no século XIX, que é o momento de capital estrangeiro já vir, né? Então, é muito interessante quando a gente pesquisa isso na documentação, a presença enorme, e era feito, na verdade, para isso, de grande capital, principalmente inglês, né, na conformação dessas empresas de mineração, que aproveitam essas antigas lavras minerárias, né, e a forma como é conduzido o trabalho, a relação com o trabalho, com trabalhadores, também mudou muito até hoje. Não sei se mudou positivamente, não posso dizer isso, né, em hora sim, hora não. A gente tem, por exemplo, no final do 19, início do 20, né, a consolidação daquelas estruturas operárias tradicionais, também no âmbito da mineração, as vilas operárias, aquela relação de dependência dos mineradores com seus chefes, né, com as empresas, né, e tudo da vida do coletivo estava ligado à existência das empresas de mineração. Então, há uma preemência também desse modelo de trabalho, principalmente até a década de 70, e aí, mais recentemente, é ao contrário, é uma precarização do trabalho, né, a precarização da relação dessa mineração com esse território, né, então por isso que eu digo que eu não sei se eu posso dizer que houve avanços desse aspecto, mas que do ponto de vista de mudanças e permanências realmente há muito o que se falar, há muito o que se pensar, e é um tema que eu acho que a gente tem que ser provocado a pensar, né, nós historiadores, que tem muito, a gente pode contribuir muito nesse debate. Bom, agradecer mais uma vez às professoras Caroline e Luana aí pelas excelentes contribuições e a todo o público que nos acompanhou aí na quase últimas 2 horas, com várias perguntas muito interessantes. Como disse a professora Caroline, esse tema é tão instigante, né, mobiliza tanto a gente em diferentes dimensões que se deixasse e o cansaço não batesse, a gente ia ficar aí pela madrugada afora, continuando a debatê-lo.
Então, gostaria de agradecer a todo mundo. Essa é a última mesa do primeiro ciclo de debates organizado pelo laboratório. Digo em nome de todos os membros do laboratório envolvidos com a organização, que a gente ficou muito feliz com essa e com todas as mesas e com a participação muito grande do público também. E é isso. Um abraço para todo mundo e bom descanso.